dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependei-me e perdoai-me. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescento-nos a fé. E diz o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostardas, direis a esta moreira: desraiga-te daqui e planta-te no mar, e elas vos obedeceriam. Amém? Amém. Glória a Deus. Nessa parábola, ela começa com o perdão. Aí eu fui perguntar para Deus, mas por que o perdão e a fé, né? Aí ele veio nos mostrando, que ele veio me mostrando, eu falei: meu Deus do céu, o que tem a ver o perdão com a fé? E é bem isso: se a gente não tem fé, se a gente não crê, como a gente é capaz de perdoar? E a gente mesmo, nessa mesma parábola, Deus fala para os apóstolos: olhar por vós mesmos. Quantas e quantas vezes a gente passa por situações que nós nem temos fé de nos perdoar, de nos olhar para dentro, e às vezes a tempestade não está fora, mas está dentro de nós. Tem coisas que a gente vem carregando, e se a gente não ter fé que de fato Deus possa mudar, a tempestade ela fica aqui dentro. E a gente nos leva, a gente vai caminhando, só que a nossa fé ela continua do tamanho da grão da mostarda, só que não come. Quando a gente fala assim: a minha fé é do tamanho do grão de mostarda, ela permanece daquele tamanho. E é onde Deus nos pergunta: se sua fé é do tamanho da mostarda, como você é capaz de curar alguém? Como você é capaz de libertar alguém? Se sua fé ela não multiplica, se ela permanece no mesmo tamanho. Que a nossa fé ela não tem que ser do tamanho da mostarda, como o grão de mostarda. Que o grão de mostarda, quando ele é plantado, ele cresce raiz. E quando ela cresce a raiz, ela floresce. E ela passa por um processo, só que ela não permanece do mesmo tamanho. E que a nossa fé venha a ser como o grão de mostarda essa noite, porque é muito fácil a gente permanecer caminhando, fazendo as mesmas coisas. A gente não está saindo do lugar, só estamos rodando em círculo. É igual os apóstolos. Eles andavam com Jesus lado a lado, mas nenhum tinha fé para acreditar que Jesus era Messias. Eles ainda chegaram a questionar: aumenta ou não dá fé, Senhor? Só se você estava do lado do Jesus, porque você não aumentou a sua fé. Muitas das vezes a gente está aqui no culto, só que está no culto, mas a presença está aqui como se não tivesse. Muitas das vezes a gente fala: os apóstolos andavam com Jesus, mas muitas das vezes também a gente está aqui e a gente não sente a presença. A gente vem culto, entra culto, sai culto da mesma forma. As mesmas coisas foi como os apóstolos. Eles estavam com Jesus, eles acreditavam no Messias, só que a fé deles era do tamanho da mostarda. E que essa noite, nesse versículo de Lucas, onde eles andavam com os apóstolos, Deus ele curou 7 leprosos. Só que só apenas um leproso voltou para agradecer. Só apenas um leproso teve a gratidão de reconhecer que Jesus era Messias. Ele teve a gratidão de ir lá reconhecer Jesus, obrigado. Muitas das vezes a gente ganha bênçãos, Deus faz acontecer sobre a sua casa, só que muitas das vezes a gente esquece quem nos deu a bênção. Muitas das vezes a gente esquece quem nos levanta, quem nos renova a fé, quem nos insiste em permanecer na caminhada. E nesse versículo eles nos lembram que a gente tinha que ser igualzinho o grão de mostarda. Que todos os dias a gente tinha que estar regando a nossa planta. Todos os dias a gente tem que estar tendo intimidade com Deus. Todos os dias, por mais difícil que seja o nosso dia, a nossa semana, cansativa ela é. Mas e se eu não tivesse Deus? Por mais cansativo que nossa vida é, e se a gente não clamasse a Deus? E se a gente não orasse a Deus? O impossível de fato não aconteceria. Se o impossível já não acontece quando a gente crê, é porque a nossa fé ainda está pequena. É onde a gente tem que plantar. E o processo do plantar, para que ela floresça, a gente tem que regar. E quando a gente rega, o processo ele vai ficando mais
regando, ela vai crescendo, a gente vai regando, a gente vai crescendo. Pode ver que no momento em que a gente passa pela aflição, e a gente dobra o nosso joelho, entrega de fato, verdadeiramente a Deus, o nosso fardo, ele se torna leve. Quando a gente entrega os nossos problemas, Deus nos ajuda a caminhar. E que nessa parábola não foi diferente dos apóstolos. Quando eles pediram, Senhor, aumenta-nos a fé, aí Deus mesmo os exorta. Mas se tivesses a fé, Deus fala assim, vocês estão conosco, mas vocês não usam a fé. É igual, gente, Deus ali nos exorta essa noite. Vocês têm a presença, vocês têm a minha casa, vocês sabem me chamar, eu sou o seu amigo. O que te impede de procurar uma intimidade com Deus? O que te impede de buscar o seu clamor a Deus? Se temos todo acesso de falar com Ele, de termos como amigo, de ter como Pai, o que impede da gente buscar intimidade com Deus essa noite? Porque é fácil falar, eu tenho, eu creio, mas o que você faz de diferente para chamar a atenção de Deus? Como que você está tocando a veste de Deus, como você está tocando na ordem de Deus? Então ele nos faz esse convite essa noite. O que você quer para ser diferente hoje em dia? O que te faz para que você enxergue que eu sou o único sobre a sua vida, eu sou o único sobre a sua casa? Se você continuar com essa fé do tamanho do mostarda, você não vai curar ninguém. Como você quer restauração na sua casa se sua fé está igual ao tamanho da mostarda? Não é como, mas quanto? Mas qual qualidade você quer da sua fé essa noite? Que Deus ele vem falar sobre isso fortemente comigo, porque eu também passei por esse processo de estar aqui hoje. O medo falou mais alto, mas eu questionei a mim mesmo. Por que o meu medo está maior que a minha fé? Por que meu medo está maior que a minha fé? Se Deus ele dá a oportunidade de a gente pregar a palavra dele, a gente não está pregando sobre qualquer livro, mas sim sobre o amor de Cristo, sobre o que Deus quer fazer na vida de outras pessoas. Porque o nosso medo, a nossa ansiedade tem que ser maior que a fé daquele que existe. A gente não está falando sobre algo que não existe, porque ele existe, ele está vivo. A palavra dele é viva. Então a gente não tem medo de falar de Deus, a gente tem que ter prazer, tem que ter amor, porque Deus é algo que a gente sabe que sem ele não somos nada. De fato, Deus ele usa conforme ele quer, como ele quer e do jeito que ele quer. Se fosse do meu jeito, eu estaria na minha casa, eu não estaria aqui. Eu estaria na minha casa reclamando porque eu não queria pregar. Porque eu não queria falar da palavra. Mas enquanto a gente não entender que é sobre ele, não é sobre mim, é a palavra dele, não é a minha, é o desejo dele, não é o meu desejo. Não sou eu que faço. Não é a gente, não é o futuro, não é o que é sobre ele, é pra ele, não é sobre ele. E hoje ele nos mostra que o perdão da gente mesmo é sobre a fé. A fé era a cura, a prática do perdão é um indício da fé. A fé a gente pode falar, eu tenho uma fé, mas se a gente não pratica, se a gente não cuida da fé, ela vira uma fé morta. Se a gente não vive isso, a nossa fé não serve de nada. Porque fé todo mundo tem. Mas qual o tamanho da nossa fé para fazer a diferença? Qual o tamanho da nossa fé por fazer acontecer diferente? Deus, eles falam assim, os apóstolos andavam com Deus, eles estavam com Deus, mas nenhum teve a fé suficiente
Deus, Ele te dá um passo, mas o que você está fazendo para esse passo andar? Então, muitas das vezes a gente culpa Deus por não receber a bênção. Mas o que eu estou fazendo diferente? Qual o tamanho da minha fé sobre a situação que eu estou passando? Eu quero mudança na minha casa, mas qual é a fé que eu tenho para minha casa ser restaurada? Qual é a fé que eu tenho para meu emprego, para encontrar um emprego, para encontrar um marido? Qual é a fé que eu estou tendo de enxergar o possível acontecer? Eu quero um milagre, só que e o tamanho da minha fé? A gente quer um milagre, a gente quer a bênção, mas qual o tamanho da fé? Qual a intimidade que a gente tem com Deus para falar assim, Senhor, eu quero que seja curado? A gente não tem essa intimidade porque a nossa fé está na mostarda. Só que até em Marcos, Deus ele usa Marcos, uma parábola de Marcos, para falar como que é um grão de mostarda na fé. E em Marcos 4, 31 e 32 está escrito assim: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é mais pequena que todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. Deus ele fala que o grão da mostarda, ele quando é semeado, ele cresce. Quando ele floresce, ele usa da sua magnitude para dar sombras aos cristãos. É igual a gente. Quando a gente busca, quando a gente semeia, quando a gente rega, quando a gente ajoelha e reconhece que ele é um todo-poderoso, as nossas flores eles florescem. E onde a nossa fé está maior, a gente usa para curar. Porque a gente não usa uma fé para nós, a gente usa para o próximo. Onde a gente cura, onde a gente sara, onde a gente vai lá, a paz, derrama o amor de Cristo. Então, que essa noite a gente venha pedir essa fé. Não para que seja útil somente para nós, mas que possamos ajudar quem necessita. Porque muitas das vezes a gente quer uma bênção, só que o irmão do lado também precisa. E muitas das vezes a gente vai ser usado para abençoar. Mesmo ferido, mesmo despedaçado, Deus vai te usar para passar a paz do irmão. Talvez a gente fala assim, mas Senhor, eu estou machucada. Ela está passando pela mesma situação, pela mesma prova. Só que Deus te usa para poder curar alguém. Então, por mais que a gente fale assim, o Senhor já me esqueceu, é a sua fé que vai curar alguém. Quando você cura, Deus te cura. Quando você abençoa, Deus te abençoa. Quando você sai da sua casa para abençoar o lar, o seu lar está sendo abençoado por Deus. Porque Deus não te usa em vão ou à toa. Deus não faz a sua fé morta. Porque Deus confia em você. Só qual que é a confiança em Deus? Deus, Ele nos confia plenamente para que possamos levantar nossa mão e curar através dEle. Mas qual a confiança que temos em um Deus? No momento em que a gente vive o impossível, a gente pode confiar que tudo vai mudar? Ou a gente leva o impossível com medo e faz tudo parar? É assim que Deus nos pergunta essa noite: qual o tamanho da nossa fé diante de uma tempestade? Por mais difícil que a gente esteja, muitas das vezes a gente tem medo. A tempestade vem, nos afronta e fala: eu vou parar. Mas qual é o tamanho da sua fé? Deus, Ele confia em você. Deus, Ele nos ama. Deus, mesmo com os nossos pecados, Ele nos levanta. Só que a gente, no meio da tempestade, a gente cai. No meio da tempestade, a gente desce. Só que é ali no meio do processo que a gente tem que perguntar: obrigada, Senhor, porque mesmo assim, o Senhor está contigo. Em todos os versículos da Bíblia, Deus fala: não temas, eu estou contigo. Nenhum momento Deus nos negou a sua presença. Só que a gente nega a presença de Deus. Então, nesse momento que a gente venha ter essa fé regada no grão de mostarda, que a gente venha aprender a semear, a passar por processos que às vezes não é fácil, mas o processo ele nos cria uma raiz. A raiz a gente não vê, porque ela cresce por baixo. Só que as raízes, ela nos amadurece.
ela nos amadurece na caminhada, ela nos amadurece na fé. Ela nos cria uma intimidade que a gente não entende, mas a gente tem no processo. No momento em que a gente mais machuca, a gente procura Deus. Só que quando a gente florescer e criar uma sombra para que a gente possa ser curado, a gente volte a agradecer, igual o 7º leproso voltou. E mesmo que a gente floresça, que a gente crie a raiz, mas que a gente lembre de onde saímos e para onde Deus nos levou. Porque a fé ela nos move a lugares, só que a gente não pode esquecer que de lá de baixo Deus nos tirou. E a gente não pode esquecer que quando o momento em que a gente estava no pior momento da nossa vida, foi Ele quem nos levantou. Se a gente chegou onde chegamos, foi pela permissão dele, foi pela sua intimidade com ele, foi no seu processo doloroso que fez enxergar que Deus é tudo sobre nós. Amém. E que essa noite a gente venha a ter uma fé genuína, não com quantidade, né? Quantas vezes a gente vem para a igreja, mas como a gente vem para a igreja. Porque pode vir quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e sair na mesma porta, nada adianta. Mas que você venha só de domingo, mas venha com a qualidade de curtir a presença de Deus, de sentir o amor de Deus trabalhando. Porque aqui a gente se faz diferente, não é qualquer domingo, é a presença de Deus. A gente não está vindo por causa do irmão, a gente está vindo pela presença. E a presença a gente tem que sentir não somente na igreja, mas no trabalho, na casa, onde a gente anda, a presença de Deus, Ele tem que estar conosco. E que venhamos ter essa presença fictícia, não somente por falar, mas que a gente venha a ter raiz da presença sobre nossas vidas. Entender que se eu estou passando por um momento difícil, Deus está comigo. Se eu estou passando por um momento de ignorância, Ele esteve comigo na aflição. Se eu estou caindo, Ele me levanta. Mas eu estou em pé, Ele me sustenta. Porque a gente nunca perde esse sentido de que Deus está conosco em todos os momentos. E que a nossa fé ela venha criar raiz, mas com qualidade, não com quantidade. Porque uma fé genuína em Deus é aquela fé, por mais que difícil que a gente passe pela situação, mas a gente sabe que Deus está lá. Deus sabe que Deus está vendo. Por mais que a gente fale assim, Senhor, o que está acontecendo? Mas é igual um barco. Eu estou contigo. O barco balança, mas ele não afunda. Ele não afunda porque o povo do barco está nele. É igual a Ana. A Ana ela orou com o filho, mas Deus ele sempre esteve presente com a Ana. Nos momentos mais difíceis em que ela chorou, Deus mostrou para ela que ele ainda estava vendo. Porque não é como queremos, não é no tempo que queremos, não é na hora que queremos, e sim no tempo dele. Em nenhum momento desses de Abraão, de José, nenhum perdeu a fé. A fé é o que nos leva a ter intimidade, a ter uma busca a mais no Senhor, é criar um vínculo que Ele é meu Pai, Ele é meu amigo, Ele é meu confidente. Eu não preciso de amigos se eu tenho Deus. Eu não preciso de chorar por um irmão se eu tenho um Deus que me ouve, que me escuta, que me consola, porque Ele também é consolador. Ele também acalma as mágoas dos nossos corações. Quem não quer mais amigos, eu tenho um Deus que eu tenho tudo. Se eu preciso dele, eu tenho tudo por Ele. Se eu quero Ele, eu tenho Ele. E nenhum momento Ele me abandonou. Nenhum momento Deus virou as costas. E Ele se fez presente em cada um de nós. E Ele se faz presente. E a palavra dele, ela é para a vida inteira. A gente lê hoje, lê amanhã e ela sempre renova. Mas não porque ela é diferente, não. Porque a gente está diferente. Porque a gente pensa diferente. Porque cada dia que a gente cria intimidade com Deus, Ele nos faz diferente. Ele nos faz pensar diferente. E quando a gente tem uma intimidade a mais, a gente não vê problema, a gente vê solução. E quando a gente está vendo problema, é porque a nossa fé ainda é pouca. Quando a gente ainda não está tendo solução, é porque ainda precisamos ter intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, o nosso consigo vira consigo Brasil. O nosso não enxergar vira a nossa visão. Assim como foi Jó. Para Jó, tudo foi
mas ele não perdeu a fé. Teve momentos de reclamação.